Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Ariane e esse é meu primeiro vídeo. Na verdade, eu creio que de muitos vídeos, eu creio. Qual que é o meu intuito aqui? Eu tive há muito tempo sido tocada pelo Senhor no meu coração de começar a gravar vídeos para alcançar muitas outras pessoas, né, através disso. Eu sei que Deus, ele pode nos usar, né, da maneira que ele quiser e da forma que ele quiser e quem ele quiser usar. Então, eu sinto que ele quer me usar nesse ambiente, nessa plataforma, para que, do jeito que eu sei, da maneira que eu sei, para poder alcançar outras pessoas. E nada melhor do que começar um vídeo contando um pouco da minha vida com o Senhor, né? Que eu tenho 27 anos e eu conheci o Senhor com 23 anos, né? Eu digo que eu passei muito tempo longe do Senhor, passei muito tempo sem conhecer a Deus. Então, na verdade, eu achava que eu conhecia Deus. Eu tinha um pensamento de que eu já conhecia Deus e fui vivendo uma vida bem rasa com Ele, né, por muito tempo. E eu achava que eu conhecia Deus, eu criei um falso relacionamento com Deus, né, e eu agia da forma que eu achava que era certa, né. Eu ia, né, na igreja, no prédio da igreja, todos os domingos com a minha família. Era uma pessoa me considerava uma pessoa religiosa e eu acreditava que aquilo era bom pra mim, que aquilo era bom pro meu relacionamento com Deus. Eu achava que a religião me aproximava muito mais de Deus, eu me sentia uma pessoa ótima e maravilhosa. Só que é muito engraçado pensar dessa forma, né? Poxa, mas eu tô sendo uma pessoa religiosa e como que eu não alcançaria Deus? Como que eu não conheceria Deus, né? Então, o meu pensamento era, eu preciso fazer o bem para as pessoas para receber em troca de Deus. E eu sendo boa, eu sendo uma pessoa legal, Deus vai gostar de mim, Deus vai me amar. E se eu cometer algum erro, é só eu fazer uma penitência que ele vai me perdoar, só eu jejuar que ele vai me perdoar. Enfim, eu concentrava todo o meu relacionamento com Deus em trocas, né? Eu fazia pra eu receber. E eu passei muito tempo assim, e era muito engraçado que quanto mais eu tentava buscar a Deus, mais eu me sentia distante dele. Era muito assim, estranho isso. Mas eu nunca fui a fundo, enfim, eu achava que o relacionamento com Deus era basicamente aquilo. Eu não sabia o papel de Jesus na minha vida, eu sabia quem era Jesus, o que ele tinha feito, mas eu não tinha aceitado no meu coração, eu não compreendia quem é Jesus, quem é Deus. E em 2015 foi um ano bem complicado, assim, pra minha família. Foi um ano muito difícil, a gente perdeu muitas pessoas queridas, aconteceram muitas coisas ruins. E naquele ano eu me afastei de Deus. Parei de ir, né, na igreja, enfim. Eu simplesmente fui afastando, sabe? Não foi mais virando uma rotina pra mim, porque pra mim o relacionamento com Deus era uma rotina, assim. Todo domingo, no caso. Então, eu fui me afastando de Deus e ficando mais sozinha, solitária. E no final de 2016, eu comecei a ir na célula do meu atual marido, que na época ele era meu namorado, né? E eu fui assim por ir, sabe? Falei, eu vou conhecer um dia, né? Eu era extremamente preconceituosa com pessoas evangélicas.
Porque eu achava que a vida deles era extremamente arrisca, você tinha que parar de fazer muitas coisas, enfim. Eu generalizava tudo. E eu falei, não, eu vou, né, só por ir, depois, enfim. E um dia eu fui numa célula, né, e aí eu comecei a gostar. Porque, na verdade, eu nunca tinha escutado daquela maneira, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus daquela forma. E, por incrível que pareça, eu também nunca tinha deixado meu coração aberto daquela maneira. Eu creio, assim, que todas as coisas têm um propósito, sabe? Debaixo do céu. E eu comecei a frequentar, comecei a gostar. E em junho de 2017, eu aceitei ir no encontro, né? Que eles tinham um encontro. Na verdade tem, né? Ainda um encontro com Deus. E eu decidi ir, fui com a minha mãe também. E foi lá que eu conheci a Deus. Não é pelo fato de ter sido o encontro organizado pela igreja, não é isso. Eu poderia muito bem ter ido, não ter tido um encontro com Deus. Mas eu fui e eu tive um encontro com Ele. Porque eu fui transformada. Eu não sei explicar, porque é uma experiência que você tem com Jesus que na hora que você vai tentar explicar, você não consegue explicar com as palavras certas. Eu acho que na verdade não existe palavras certas para descrever isso. Mas foi nesses dias que eu passei que eu entendi realmente o que Cristo é pra mim, o que Cristo é pra minha vida, o que Ele significa na minha vida, quem Ele é pra mim, o que Ele fez pra mim, sabe? Eu tive momentos bem únicos, assim, com perdão, com restauração, com libertação, e eu fui sendo tratada em todas as áreas da minha vida naqueles 3 dias. São coisas que Deus faz na sua vida que você vem trazendo há anos com você. E Deus simplesmente, Ele limpa, Ele transforma, Ele restaura. E eu saí de lá outra pessoa, outra Ariane. Todos os pensamentos que eu tinha, todos os sentimentos que eu tinha, tudo aquilo que eu pensava que eu era, todas as coisas que tinham significado pra mim, todas as coisas foram transformadas. E eu nasci de novo, sabe? Eu não lembro como eu era, assim. Eu não consigo me imaginar vivendo de uma outra forma. E eu acho, assim, que isso é uma experiência que cada um tem que ter na vida, sabe? Porque Deus, Ele tem um plano pra mim, pra você, sabe? Ele nos criou, mas primeiramente para sermos amados, sabe? Lá eu entendi que eu era amada. A partir daquele momento eu entendi que eu sou amada. Independente das coisas que eu fiz, independente das coisas que eu faço, independente da pessoa que eu sou amada, sabe? E isso destravou tantas coisas na minha vida, tantas coisas, tanto em questão de perdão, porque o perdão é algo muito delicado na nossa vida, né? E a partir do momento que eu entendi o quanto eu sou amada, eu aprendi a perdoar, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a ter uma vida com Deus de verdade. Eu comecei a enxergar a Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Eu descobri um Deus alcançável, um Deus em que eu posso me achegar nele, e não aquele Deus que eu achava que ficava tão distante de mim, que eu tinha que fazer tantas coisas para chegar até ele, que eu precisava fazer uma troca com ele para que eu fosse abençoada, sabe? Aquilo tudo foi quebrado na minha vida, foi assim, desfeito de uma forma tão natural que eu não precisei lutar com isso. Então,
foi algo assim que eu fui transformada. E engraçado que depois disso muitas pessoas perceberam, né, minha mudança. E eu comecei a ter muitas experiências com Deus, sabe? Coisas sobrenaturais. E Deus foi confirmando tantas coisas na minha vida. E eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Eu digo que você não precisa ir num determinado lugar. Eu descobri que você tem um encontro com Deus a partir do momento que você permite isso. A partir do momento que você abre o seu coração. A partir do momento que você deixa todas as coisas que você sente. Todas as coisas humanas que você sente, seus pensamentos, suas convicções. Deixa de lado. E permita com que Deus, ele se apresente pra você da forma que ele quer se apresentar pra você. Então, é uma experiência única na vida de toda pessoa que passa. E eu fui transformada, sabe? E hoje eu sou uma outra pessoa. É claro, eu não me transformei numa pessoa perfeita. Não existe ninguém perfeito, a não ser o Senhor. Mas eu tenho buscado a cada vez mais, né? Me achegar a Deus, ser cada vez mais parecida com Cristo. Então eu descobri tantas coisas que eu sou, sabe, em Deus. E isso é muito maravilhoso, sabe? Eu não me canso de dizer o quanto que Deus é pra mim. E só quem passa, só quem tem um encontro com Ele, entende a proporção, a dimensão do que é ter esse encontro, sabe? Então, eu queria começar esse vídeo comentando um pouco do meu testemunho sobre o meu encontro com Deus, sobre quando eu conheci a Deus. E dizer pra você que Deus, ele não tá baseado nos nossos achismos, em coisas, em lugares, em pessoas. Deus é muito maior do que isso, sabe? E a partir do momento que você permite com que ele se aproxime de você, com que você permita que ele entre na sua vida, muitas coisas são transformadas e você, num clique, você vê o quanto que você é amado, que você é importante para Deus. Então eu queria te encorajar para que, se você não teve ainda essa experiência, se permita conhecer a Ele, porque a partir do momento que você souber o quão amado você é, o quão Deus, ele faz planos para você perfeitos, e o quanto de liberdade que te espera nisso, todas as convicções que você tem não vão fazer mais sentido na sua vida. E é isso. Eu só queria compartilhar um pouco só. Eu só tô falando algo tão superficial do que eu passei, do que eu senti. Eu não conseguiria falar a fundo, em palavras, tudo o que eu vivi com Deus e o que eu vivo com Deus, porque eu acho que cada um precisa ter isso na vida. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque Deus te enxerga de uma forma maravilhosa. Deus te enxerga como um filho. E Ele quer que você se achegue nele como um filho. E é isso. Eu espero que vocês se sintam tocados pelos meus vídeos. Eu sei que todas as coisas têm um propósito para Deus. E a partir do momento que eu me permiti ser dirigida por Ele, ser direcionada por Ele, eu não tenho mais medo, nem vergonha ou penso no que as outras pessoas pensariam. Mas eu digo que foi bem difícil de eu sentar para gravar um vídeo. Não assim pensando no que os outros iriam pensar, mas enfim.
mas eu creio que isso é algo do Senhor. Eu tava lutando um pouco contra isso. Eu espero que você tenha sido tocado de alguma forma com esse vídeo. E eu declaro sobre a sua vida o amor do Senhor e a paz que te espera. Amém? Tchau, a gente se vê!